E a mesma chama que avivou há 200 anos atrás, mande ela sobre nós, faça arder uma vez mais. E os milagres do passado não vão ficar só na história, vão invadir nosso presente, acontecer aqui e agora, pois sabemos que tu não mudou. Quem mudou somos nós, mas o Senhor nos despertou, e ouvimos a sua voz dizendo: buscar-me-eis e me achareis, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. Louvado seja o nome de Jesus. Gálatas, capítulo de número 4, versículo de número 1, diz assim: Gálatas, carta do apóstolo Paulo, Gálatas capítulo 4, versículo 1, diz assim: digo, porém, que todo tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores, e ao tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Tomai seus assentos. Louve a Deus com palmas bem alegre. Analisando a história dessa epístola, é fundamental nós colocarmos em prática e entendermos a diferença de algo que muitas pessoas ainda não entenderam: filho e escravo. Um bom pai de família, uma boa mãe de família, ela nunca vai deixar o seu filho sendo escravo na sua casa. Nunca. Um bom pai de família nunca dará uma pedra ao seu filho com fome, porque o seu coração sente o prazer de poder sentar com o seu filho e dar um bom alimento para ele comer. Um bom pai e uma mãe não deixará o seu filho despido, tendo condições financeiras de comprar roupas para o seu filho. Mas uma mãe e um pai, ele olha para o seu filho e diz assim: já é tempo determinado de comprar uma roupa diferente para esse menino, um calçado diferente. Criança gasta muito, adolescente gasta muito, jovem gasta muito. Então Paulo começou a esclarecer, chamou a atenção das pessoas daquela época e começou a explicar algo fundamental a respeito do reino de Deus. Este reino, e eu comecei a estudar, o pastor também deu um auxílio, e eu já estou estudando há dias. Vou para o meu celular, vou para o computador da Shirley, e ali começo a estudar, a pensar. Eu falei: meu Deus, quantas pessoas estão comendo migalhas no mundo, vivendo em situação de rua, estavam aqui dentro, estão lá fora,
e agora perecem de fome, Senhor. E a Bíblia diz que existe um banquete preparado para o povo de Deus. Um banquete preparado. Mas que banquete é este? Para quem é este banquete? Para aqueles que vencem a sua natureza. Para aqueles que vencem, que suportam a pressão dos pensamentos no dia a dia. Eu medito muito na letra daquele hino. Me ajuda a entender, me ajuda a lembrar deste hino aí. Qual é, minha filha? Papai canta em casa. Os pensamentos. Ajuda aí. As irmãs cantam aqui, eu tento, meu Deus do céu. A voz. Preciso calar a voz da minha mente. Eu preciso calar a voz da minha mente. Mas ouvir a voz daquele que vive e que reina para todo sempre. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. Calma, calma. Se eu não te ouvir, eu morro. A voz da nossa mente é corrupção, é maldade, são coisas que não agradam ao reino de Deus. Mas eu te chamo para cá, para te apresentar um reino fundamental, que nos dará descanso eterno. Escravos e herdeiros. Foca na transformação radical pela graça de Deus, saindo da escravidão do pecado e da lei para a liberdade e filiação em Cristo, como descrito em Gálatas 4, 1 e 7, onde Paulo explica que antes éramos como menores sob tutores, mas com a vinda de Jesus fomos adotados como filhos, tornando-nos herdeiros de Deus, com direito à herança eterna e um relacionamento íntimo com Ele, chamando Ele Abba, Pai. O privilégio que nos foi dado. Eu preguei há anos atrás aqui e disse: o maior milagre, humanamente falando, foi uma mulher grávida que perdeu a sua virgindade, não tendo relacionamento com o homem, mas o ímen dela foi rompido de dentro para fora, para mostrar para a igreja e para o mundo que Ele é Senhor nos céus e na terra. Foi rompido, e de lá saiu aquele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Saiu do ventre de Maria alguém que disse: eu sou o pão, eu sou o pão, eu sou a água que dá vida, eu sou aquele que liberta os que estão encarcerados. Disse Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Antes de Cristo, judeus e gentios estavam sob a escravidão dos rudimentos do mundo, seja a lei judeus ou ídolos aos gentios. 2. Eram escravos do pecado, vivíamos com medo, sem liberdade, sob o poder do pecado e da morte, buscando aprovação. 3.
Assim como um herdeiro menor não tem direito plenos e vive sob tutores, éramos como servos sem a plenitude dos direitos dos filhos. Agora nós vamos meditar um pouco rápido. Jesus, ele está na parábola, e aí, eu acho que pode ser Rico e Lázaro, o pastor me corrija, pastor Lucas, que os cachorros comem das migalhas que caem da mesa do rico. Antes era assim. Mas alguém vai dizer assim, mas irmão, era comida. Poderia ser. Mas quando essa palavra chegou, mudou o curso da história. Quando o grito de João Batista, na beira do Rio Jordão, ninguém não entendia aquela multidão, mas iam para ser batizado. Jesus olha na multidão e vê quem? Aquele que saiu para libertar os cativos. João Batista olha para Jesus lá e diz assim, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis aí o homem, que vai libertar ricos e pobres, que vai abrir prisões, que vai arrebentar cadeias, que vai transformar o coração de líderes religiosos. Haverá perseguição, sim, mas a minha palavra, disse Jesus, romperá portas, romperá as obras malignas, destruirá pelo poder da palavra toda aquela armadilha que o diabo preparou para a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por quê? Por esta palavra. Os judeus não quiseram. Jesus diz assim, tem um povo que vai querer. Gentios, gregos, romanos, espanhóis, portugueses, brasileiros, em todo o planeta Terra, esta palavra está sendo pregada. Que palavra é essa que muda? Que palavra é essa que faz com que a pessoa entenda que o caminho para chegar ao reino de Deus tem que ser por Jesus? Sabe por quê? Porque Ele é príncipe da paz. Ele é o príncipe que nos conduzirá ao Rei dos Reis e Senhor e Senhor. Ah, irmão, mas a Bíblia está dizendo, eu vou chegar lá agora há pouco. Ele é, mas ele disse lá no capítulo 2 do Evangelho de João, na transformação de água em vinho, ele humanamente falando, Maria disse assim, olha, acabou o vinho. Ele disse assim, que tenho eu contigo, mulher? Eu vim fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Eu vim fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Então o que nós, sem a plenitude, como diz Gálatas, nós sem a plenitude, nós não tínhamos o direito de sermos chamados de filhos. Agora, Deus enviou seu Filho Jesus na hora perfeita para redimir os que estavam sob a lei. Jesus, ao cumprir a lei e morrer na cruz, rasgou a promissória e fomos comprados e libertados da escravidão. Fomos adotados como filhos, aceitamos status de filhos amados, não mais por esforço, mas pela graça. Pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Filho e herdeiro. Por sermos filhos, também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, com acesso à herança divina. Deus envia o Espírito do seu Filho para testemunhar em nossos corações que somos filhos, permitindo-nos chamar de Pai. Agora nós vamos falar sobre reinar. Reinar na vida espiritual significa viver a plenitude da identidade de Cristo.
exercendo a autoridade e o propósito que vem de Deus, não por esforço próprio, mas pela graça e justiça recebida. Irmãos, se vocês observarem algum erro de gramática, é que eu estou com um aparelho na boca aqui, esse negócio aqui bagunça tudo. Nele, o que implica uma vida de serviço, amor e submissão à vontade divina, refletindo o reino de Deus aqui na terra, em contraste com o mundo, é viver vitorioso sobre o pecado e as adversidades, pois a justificação em Cristo nos dá uma base para governar e ao mesmo tempo servir. Como governa servindo? Este é o dever de todo governante na terra: governar o seu país e servir quem precisa. Este é o propósito. Quando Deus determinou as leis, separou todos os códigos da lei e disse: olha, eu quero dizer para vocês, não tirem a atenção do pobre. Não tirem a atenção do pobre. Quando a gente olha para Zaqueu, um homem que já tinha feito estripulia, já tinha zombado de situações, agora ele ouve falar do Mestre. Ele ouve falar do Cristo. Ele ouve falar do Senhor. De repente a curiosidade bate. Ah, Deus, faz, meu Deus, a tua obra em milhares de Zaqueus para vir para esta casa, para ouvir da tua palavra, Senhor, para conhecer que as riquezas deste mundo não se compraram com o reino do Senhor. As pessoas lá fora têm que entender. Sim, Deus tem um projeto de riqueza para o ser humano? Tem. Mas eu quero te dizer uma coisa, irmão. Pensa numa coisa maravilhosa, é você olhar num rico servindo um pobre. É você olhar para alguém que é cheio de condições financeiras e ele ajudar alguém que precisa. Deus está nesse negócio. Deus olha para você, na sua dificuldade você pega o que é seu e divide com alguém, como a irmã Kemily disse. A generosidade tira do que é e traz para sustentar essas portas abertas. Que nós precisamos corrigir muita coisa. E eu creio que este ano será diferente. Eu acredito que neste ano, irmão, muita coisa no nosso ministério será diferente. Estaremos melhorando muita coisa. Sabe por quê? Porque o reino de Deus que está nesta igreja, o reino de Deus que prospera esta igreja, o reino de Deus que liberta os escravos e passam a herdar aquilo que é de direito, aqueles que levantam a sua mão e aceitam a Jesus como Salvador, crendo que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores naquele dia dirá: vinde benditos do meu Pai e possuí por herança. A herança da igreja está preparada. Estou terminando. Reconhecer que foi feito à imagem de Deus e restaurado em Cristo, tendo o propósito de dominar e prosperar. A igreja assim, domina e prospera. Domina e prospera com humildade, com singeleza de coração, diz a Bíblia em Atos dos Apóstolos. Vencer o poder pela graça, não pela própria força, mas recebendo a abundância da graça e o dom da justiça, que aniquila o poder do pecado, conforme Romanos 5:17. Servir com humildade o verdadeiro poder e grandeza do reino de Deus, vem de servir aos outros, sendo um servo à semelhança de Jesus, e não de ser servido. O reino interior, o reino de Deus está dentro de nós, é uma realidade espiritual que molda nossas atitudes e ações, mesmo em meio aos conflitos. Administrar os dons e recursos recebidos de Deus para cumprir um propósito maior, não contentando com a vida comum, como muitos de lá fora acham que deve viver. Reconhecer Jesus como Senhor, diz e repito, aceitar Jesus como Salvador e Senhor, Rei da sua vida e dominar o nosso coração. Recebermos graça, desfrutar do favor imerecido de Deus e da obra consumada
pelos princípios do reino de Deus. Prestar atenção à voz de Deus e à sua palavra, que são os princípios do seu reino. Deixar que Cristo seja o centro. Permitir que o nosso eu seja submisso à vontade de Deus. Organizando a nossa vida em torno dele, com oração, jejum, choro perante a sua santidade. Reinar na vida espiritual é viver como um cidadão do reino de Deus, exercendo a autoridade e o amor de Cristo em nosso dia a dia, vencendo as dificuldades com um propósito, adorando a Deus na beleza da sua santidade. Apocalipse, vou falar para vocês quem é este rei. Capítulo 19, versículo de número 11 diz assim: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o seu nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar com vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E na sua veste, aleluia, e na sua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isso aqui não é tatuagem, não. Oricalabacandarai. Tem muita gente fazendo firula na internet. Isso aqui não foi tatuado, não. O que está escrito nele é de honra, é de poder, é de glória, é de santidade. Ele vai reger as nações, vai reger governo. Quantos homens que são orgulhosos, trancados em suas mansões, abastados de milhões e milhões de dólares, vão chegar diante dele, desse Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, vão fazer assim, olha, vão dobrar e alabai, vão dobrar os joelhos, vão reconhecer o poder de Deus. A terra vai enrolar como um papel. A terra vai enrolar como um papel. E aquele que é rei receberá a sua igreja, galardoar a sua igreja, presentear a sua igreja. Não haverá mais choro, não haverá mais lágrima, não haverá mais... Olha, já entenderam? Já entendeu o que a palavra está dizendo? Oh, rabai, arabassurabai, remicalabacalabacandarabai, rimialabasuribicandalabaia. Rei onde faz, tímica sou de memai. Ele é Senhor, diga ele é Senhor. Diga comigo, ele é Senhor. Ele é rei. Ele é rei. Você não sabe o que eu passei para estar aqui pregando aqui nesta noite. Oricandará. Aleluia. Você não sabe, você não entende que para falar desse rei, tem momento que a gente chora, tem momento que a gente lamenta, tem momento, meu irmão, que parece desesperador, mas a voz dele dizendo: eu estou contigo, eu estou contigo, eu sou o Senhor, eu que governo, eu que fala para a minha igreja que eu sou Senhor. Aleluia, a palavra é a palavra. A igreja subirá cantando, jubilando, aleluia,
A igreja vai subir, a igreja vai ser arrebatada, a igreja vai tirar daqui. Nós não somos escravos, somos herdeiros de um rei, de um reino que é sempre eterno, que é para sempre. Aleluia, glória a Deus. Somos herdeiros. Aleluia, Jesus. A minha carne está toda tremendo, mas o importante é que Ele seja glorificado. O importante é que Ele seja exaltado. O importante é que esse Senhor e Rei trabalha por nós. Entenda uma coisa, você não é mais escravo. Nós não somos mais escravos. Estamos passando um momento aqui, mas a Bíblia diz que nós triunfaremos com Ele eternamente. Nós triunfaremos com Ele eternamente. E aquele